A África do Sul atacou os Estados Unidos. Foi um ataque muito mais sofisticado, muito mais difícil de neutralizar e, por isso mesmo, muito mais perigoso para Washington. Um ataque que acontece no campo da estratégia, da diplomacia, da legitimidade e, principalmente, da narrativa. Quem entende de poder global sabe, quando a narrativa começa a escapar do controle, o domínio entra em zona de risco. Durante décadas, os Estados Unidos operaram como o principal gestor da ordem internacional, ditavam regras, definiam quem era aliado, quem era ameaça e quem deveria ser punido. Esse modelo funcionou porque havia um consenso implícito. Alguns países mandam, outros obedecem. A África do Sul decidiu romper esse acordo silencioso. E quando um país do sul global faz isso de forma estruturada, o impacto é sistêmico. O ataque sul-africano começa no reposicionamento político, ao se alinhar de forma cada vez mais estratégica com blocos alternativos de poder. Como o BRICS, a África do Sul envia uma mensagem clara ao mercado internacional. O mundo não gira mais em torno de um único polo. Esse movimento reduz a centralidade dos Estados Unidos como hub decisório global e enfraquece sua capacidade de impor agendas sem contestação. Não é improviso, é planejamento de longo prazo, com leitura fria do cenário macroeconômico e geopolítico. Em seguida, o ataque avança para o campo diplomático. A África do Sul passa a ocupar espaços internacionais, com discurso firme, técnico e juridicamente embasado, questionando práticas historicamente defendidas ou protegidas pelos Estados Unidos. Isso não gera manchetes explosivas, mas cria desgaste contínuo. É o tipo de pressão que não gera reação imediata, mas corrói a autoridade com o tempo. No mundo corporativo, isso seria chamado de erosão de marca. Na geopolítica, é erosão de hegemonia. Há também um ataque jurídico, talvez o mais sensível. Ao recorrer a tribunais e organismos internacionais, a África do Sul utiliza as próprias ferramentas do sistema criado e defendido pelo Ocidente para expor contradições, seletividade e assimetria de poder. Isso coloca os Estados Unidos numa posição desconfortável. Apoiar essas instituições quando favorecem seus interesses e deslegitimá-las quando passam a ser usadas contra sua influência. É um jogo de compliance que vira contra o próprio gestor do sistema. No campo econômico, o ataque é ainda mais estratégico. A África do Sul participa ativamente de discussões sobre desdolarização, diversificação de parceiros comerciais e redução da dependência de estruturas financeiras controladas pelos Estados Unidos. Cada pequeno movimento nesse sentido reduz o poder de sanção, pressão e controle indireto de Washington. Não é ruptura imediata, é um processo de mitigação de risco. Menos dependência significa mais autonomia. Mais autonomia significa menos controle externo. Mas talvez o ataque mais poderoso seja o narrativo. A África do Sul passa a falar não apenas por si, mas como representante simbólica. Na esfera diplomática, a África do Sul executa um movimento de alta sofisticação, utiliza fóruns multilaterais, discursos oficiais e posicionamentos técnicos para expor inconsistências do sistema internacional sustentado por Washington. Não se trata de confronto aberto, mas de pressão contínua. É o tipo de estratégia que não gera ruptura imediata, mas cria desgaste progressivo. No ambiente corporativo, isso seria descrito como redução de confiança institucional. Na geopolítica, é perda gradual de hegemonia. Ao mesmo tempo, há um ataque jurídico em curso. A África do Sul passa a acionar mecanismos legais internacionais que, ironicamente, foram criados e defendidos pelo próprio Ocidente. Ao fazer isso, obriga os Estados Unidos a enfrentar suas próprias contradições, defender a legalidade, quando convém, e relativizá-la, quando ameaça seus interesses estratégicos. Esse movimento coloca Washington em uma posição defensiva, algo raro e extremamente desconfortável, para uma potência acostumada a ditar as regras do jogo. No campo econômico, o ataque é silencioso, porém estrutural. A África do Sul participa ativamente de iniciativas que buscam reduzir a dependência do dólar e diversificar fluxos comerciais. Cada acordo firmado fora da órbita americana representa menos capacidade de pressão futura,
Menos dependência financeira significa menos poder de sanção, menos chantagem econômica e menos controle indireto. É uma estratégia de mitigação de risco sistêmico, pensada para o médio e longo prazo, não para manchetes de curto prazo. Esse ataque econômico não visa colapso imediato do sistema, mas sua diluição. É um processo de descentralização do poder financeiro global. Os Estados Unidos continuam sendo um ator central, mas já não são o único hub. E em qualquer sistema, quando o poder deixa de ser centralizado, a capacidade de controle diminui drasticamente. A África do Sul entende isso, e atua exatamente nesse ponto de fragilidade. Mas talvez o ataque mais poderoso seja o narrativo. A África do Sul assume um papel simbólico que vai além de suas fronteiras. Ela se posiciona como voz ativa de um continente historicamente explorado, silenciado e subestimado. Ao fazer isso, transforma sua política externa em um ativo de influência. O discurso deixa de ser apenas nacional e passa a ser representativo. Isso cria identificação, adesão e efeito multiplicador. Outros países começam a perceber que é possível desafiar o status quo sem entrar em colapso imediato. Os Estados Unidos percebem esse movimento e respondem da forma que sempre responderam. Em cenários semelhantes, pressão indireta, relatórios negativos, questionamentos sobre estabilidade política, alertas econômicos e tentativas de enquadrar a África do Sul como um ator problemático ou irresponsável. É gestão de crise clássica. Quando não se consegue neutralizar o movimento, tenta-se descredibilizar o agente. O problema é que essa estratégia já não tem o mesmo efeito de décadas atrás. No fim das contas, o que estamos vendo não é um episódio isolado nem um simples ruído diplomático. É um movimento estruturado, com lógica, timing e visão de longo prazo. A África do Sul não atacou os Estados Unidos por impulso, emoção ou provocação gratuita. Esse ataque acontece porque o cenário global mudou, e alguns países já entenderam que continuar jogando com regras antigas significa aceitar um lugar permanente na periferia do poder. A África do Sul decidiu sair dessa posição e assumir protagonismo, mesmo sabendo que isso gera atrito, pressão e tentativas de contenção. Esse ataque deixa claro que o poder global já não é mais absoluto, nem centralizado como antes. Os Estados Unidos continuam sendo uma potência relevante, com recursos, influência e capacidade de reação, mas agora operam em um ambiente muito mais competitivo, fragmentado e imprevisível. Quando um país do sul global desafia abertamente sua autoridade simbólica e institucional, abre precedente. E precedentes, no mundo do poder, são extremamente perigosos para quem sempre esteve no topo. O ponto mais importante é entender que esse tipo de ataque não busca destruição imediata, mas mudança estrutural. É um jogo de longo prazo, onde cada posicionamento, cada decisão e cada discurso vão empurrando o sistema para um novo equilíbrio. A África do Sul está jogando para reduzir dependências, ampliar margens de manobra e aumentar seu poder de negociação. Isso é estratégia pura, é leitura de cenário, é gestão de risco geopolítico aplicada na prática. Quem acompanha apenas a superfície pode achar que nada demais está acontecendo, mas quem entende como o poder funciona sabe que as maiores transformações não começam com explosões, e sim com deslocamentos silenciosos. Quando a narrativa muda, quando a legitimidade é questionada e quando a hierarquia deixa de ser aceita automaticamente, o sistema entra em transição, e toda transição gera instabilidade, tensão e reação. Esse movimento também sinaliza algo maior. O Sul global está mais consciente, mais articulado e menos disposto a aceitar decisões unilaterais. A África do Sul não fala só por si. Ela representa um sentimento crescente de autonomia e contestação, que atravessa continentes. Isso não significa o fim dos Estados Unidos como potência, mas significa, sim, o fim de um modelo onde poucos decidem e muitos apenas obedecem. O ataque já aconteceu, seus efeitos ainda estão em curso, e os próximos anos vão mostrar até que ponto o mundo está preparado para essa nova configuração de poder. Aqui no África Oculta, a gente não acompanha apenas os fatos visíveis, mas os movimentos de fundo, aqueles que realmente moldam o futuro. Se você quer continuar entendendo o que está por trás das grandes disputas globais,
Se inscreva no canal, curta esse conteúdo e compartilhe com quem também quer enxergar além da superfície. O jogo de poder não para, e a gente segue acompanhando cada movimento.